Oi pessoal do terceiro ano! Bom, hoje nós vamos para a aula 11 falando a respeito do relevo brasileiro. A gente vai estudar um pouco dos autores que classificaram esse relevo e as diferentes formas de relevos que encontramos no Brasil. Bora lá? Bom, relevo, todas as vezes que eu falo, é lembrar dos tipos de rocha e estruturas geológicas que correspondem à composição rochosa da crosta. O relevo é a forma como essa crosta ela vai estar se apresentando, como ela foi modificada durante os anos. Aqui nessa imagem de baixo a gente consegue ver alguns tipos de relevo, como planalto, montanha, depressão, morro, colinas, planícies, enfim. Sobre esses relevos e a sua classificação que a gente vai estar estudando hoje. Bom, sobre as formas de relevo. Fora as que a gente já conhece, planalto, planície, depressão, existe escarpa, que fica nessa questão da encosta do planalto e é intensamente erodido, principalmente devido à ação das ondas do mar. As serras são morros com topos pontiagudos e vertentes subsequentes. Elas vão ser modificadas devido ao processo de erosão. Já o mar de morros é uma espécie de meia laranja ou conchilhas. São suaves e colunas arredondadas. E as chapadas são morros com um topo mais planificado. Bom, toda essa formação desse relevo ele vai ser resultante de duas forças, dois agentes, endógenos e exógenos, também conhecidos como os agentes internos e externos. Eles vão ser responsáveis pelo surgimento do relevo e, consequentemente, a formação desse relevo. Os agentes internos, os fenômenos que vão ser responsáveis é o tectonismo, vulcanismo e os sismos, ou seja, os terremotos, os abalos. Já os agentes externos vão ocasionar o modelamento desse relevo, que são os rios, as chuvas, as geleiras, oceanos, ventos, temperaturas e os seres vivos. Bom, sobre as unidades de relevo. A gente tem a planície, que é uma superfície relativamente plana, com uma altitude inferior a 200 metros, onde ocorre o processo de sedimentação. Detalhe, geralmente essas planícies elas vão ficar próximas a corpos d'água, a rios, lagos, ser regiões férteis. Planalto. São superfícies irregulares, relativamente planas, com altitude superior a 200 metros, onde vai predominar os processos erosivos, principalmente de sedimentação e os processos cristalinos. Já as depressões são rebaixamentos do relevo que podem ser absolutos e relativos, mais baixos que o nível local, onde encontra o processo de erosão e sedimentação. Pessoal, existem dois tipos de depressão, depressão absoluta e depressão relativa. No Brasil, só existe depressão relativa, que ela está acima do nível do mar, vai ser a parte mais rebaixada do relevo. Existem também as depressões absolutas, que elas estão abaixo do nível do mar, mas nós não temos aqui no Brasil, ok? Bom, sobre a classificação de relevo, a gente vai estudar 3 autores basicamente que classificaram onde nós temos o nosso relevo atual, número de planaltos, planícies e depressões. O primeiro a classificar foi Haroldo de Azevedo, em 1940. Bom, era necessário ter uma classificação até mesmo dessa altimetria, dessa topografia. E aí ele dividiu o Brasil em planaltos e planícies, a partir das altitudes. O critério que Haroldo de Azevedo utilizou foi a altitude, foi a altura desse relevo. As planícies para ele eram superfícies planas em até 200 metros e os planaltos eram superfícies mais ou menos planas a partir de 200 metros. Aí aqui a gente vai encontrar nesse mapa a classificação dele. Planalto das Guianas, Planalto Amazônia, Planalto Central, Planalto Asiático, a Planície Pantanal, enfim. Foi a classificação de Haroldo de Azevedo. Ainda sobre essa classificação, a primeira classificação, os recursos eram bem limitados. Por isso que foi classificado dessa maneira bem grosseira a partir da altitude. Ele classificou em 4 grandes planícies, 2 grandes planaltos, subdividido em planalto brasileiro e 3 subunidades, conforme vocês podem observar no mapa. Bom, a outra classificação se deu 20 anos depois, com Aziz Absaben. No Brasil era uma classificação mais detalhada. Além das altitudes, considerava os processos geológicos, ou seja, ele colocou um critério a mais. Utilizou a altitude, mas não somente isso. Os processos geológicos da transformação e da formação desse relevo. As planícies eram terrenos em que se predominava a sedimentação.
e para ele os planaltos eram terrenos em que prevaleciam os processos de desgaste. Bom, sobre a classificação de Aziz Abissab. Ele era discípulo, ou seja, um seguidor de Haroldo de Azevedo. O número de planícies permanece a mesma. Existem 2 grandes planaltos e subdivide o planalto brasileiro em 6 subunidades. Ou seja, uma classificação mais detalhada que a anterior, mas ainda assim não mostra de fato como é o relevo brasileiro. Somente com a classificação de Jurandir Ross, de 1995, o Brasil ele ganha uma classificação também detalhada, mais detalhada, onde a observação através dos levantamentos aerofotogramétricos, considerados também a estrutura geológica, associa informações altimétricas com os processos de erosão, sedimentação e a gênese do relevo terrestre. O que acontece? Devido ao projeto Radan, que foi um projeto para estar através de satélites, através de fotos por aviões, esse tipo de coisa, para estar fiscalizando, olhando, mapeando a floresta amazônica, através desse projeto, Jurandir Ross ele teve acesso a esse equipamento e ele conseguiu trazer um detalhamento maior, levando em consideração não somente a altitude, não somente a formação do relevo, mas agora através dessas fotos ele levou em consideração o processo de erosão, sedimentação, a gênese do relevo, a origem, entre outros fatores, ok? A classificação dele foi realizada na década de 80, resultado do projeto Radan Brasil, como eu expliquei para vocês, onde vai dividir o país em 28 unidades de relevo, bem mais caracterizado do que as anteriores. Predomina planaltos baixos e depressões, nos anteriores nós não tínhamos essa classificação de depressão, e planícies com áreas pequenas e limitadas. Bom, caracterizando um pouco sobre esses planaltos, dessas planícies encontradas através desses estudos. Sobre a planície do Pantanal, ela é encaixada entre o Planalto Central e o Meridional, ela é inundada periodicamente, a altitude dela é até 110 metros, é um terreno sedimentar e existe um monitoramento dessa paisagem. Bom, sobre a planície costeira, estende-se do Maranhão ao Rio Grande do Sul, ela possui uma largura variável e é intercalada por cordões de restingas, praias, falésias, dunas e intensamente povoada, até mesmo porque fica nessa costa do litoral brasileiro, onde existe o maior número e aglomeramento da população. Já a planície amazônica, ela é encaixada entre os planaltos da Guiana e o Planalto Central. Apresenta-se dividida em degraus regulados pelas cheias do rio da Amazônia e é a maior planície brasileira, ok? Bom, outras características de planalto. A gente tem o Planalto da Guiana, que compreende uma estrutura cristalina mais antiga, resistente, onde encontramos pontos culminantes do Brasil. Nós temos também o Planalto Central, que ocupa essa região do centro-oeste, compreende essas terras sedimentares e cristalinas e apresenta chapadas, serras, solos ácidos. Já o Planalto Nordestino, ele constitui-se em trecho do Planalto Atlântico, destacando-se por várias chapadas e configura-se uma grande depressão. Planalto e serras do leste e sudeste vão ser principalmente predominantes regiões cristalinas do Planalto Atlântico, encontrando várias serras, e vai ser uma região de grandes riquezas minerais e densamente povoadas. Bom, sobre essas serras e essas chapadas, a gente vai ter a Serra do Mar, Mantiqueira, Espinhaço, a gente vai ter a Serra dos Guimarães, os Veados, Chapada da Diamantina, Borborema, Pico da Neblina, Pico 31 de Março, enfim. E também nós temos o Planalto Uruguaio Sul e Rio Grandense, que é uma extensa região dos Pampas uruguaios, o relevo é suavemente ondulado e desenvolvimento de pecuária extensiva, o gado solto. Bom, nós ficamos por aqui. Lembrando que aqui no Brasil nós teremos outras formações a respeito do nosso relevo. A gente vai ter falésias, a gente vai ter dunas, a gente tem a questão das praias, a gente vai ter as serras, enfim. No livro de vocês tem uma página que fala só a respeito dessas outras classificações que nós encontramos no Brasil. Qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Até a próxima aula.